Bom, olá a todos, eu vim aqui gravar um vídeo agora sobre crítica textual, introdução à crítica textual. É muito difícil falar de crítica textual porque é uma ciência muito complexa, porque ela, na verdade, ela tenta restaurar o texto original. Como assim restaurar o texto original? Porque os autógrafos são os originais escritos pelos apóstolos, nós não temos mais. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa lá no passado descobriu que o papel não permaneceria para sempre, ele não era eterno, então se começou uma longa viagem, um longo trabalho de restaurar todos aqueles textos, agora fazendo questão de pontuação, alguma palavra que estava já falhando na tinta, restaurá-la novamente e fazer algumas correções. Mas lembrando duas coisas. Primeiro, que existiam os copistas, que era o pessoal próprio já para fazer essas cópias, e existiam os analfabetos. Qual é os analfabetos? Mas o que o analfabeto tem a ver com isso? Porque quando você coloca um analfabeto para fazer a cópia de um determinado texto, ele vai olhar o texto do lado e vai copiar. Simples assim. Então uma cópia que está aqui vai ser igual àquela, porque ele é analfabeto. Ele não sabe ler, então ele vai copiar o que está ali. Quando você coloca um especialista na área desse tema, ele simplesmente vai olhar que ali há um erro, então ele vai querer modificar. E o outro lá na frente vai querer fazer a mesma coisa, vai querer corrigir o segundo, vai querer corrigir o primeiro. E assim sucessivamente, você tem várias cópias com vários erros. Não erros de estudos, mas erros de cópias que são colocadas. Muitas das vezes o copista olhou uma determinada palavra, ela acabou ali com amor, certo? Então ele escreve aqui amor. Quando ele olha, 4 linhas abaixo, por coincidência, aquela palavra também terminou com amor. Então ele olha para a palavra amor de baixo e começa a copiar, se esquecendo que 3 linhas acima também, aquela mesma letra começou com amor. Então ele não copiou aquela parte do texto ali. Então, na verdade, aquela parte do texto ela fica totalmente isolada. Quando um outro copista na frente copia, ele já tem mais atenção. Então, quando você vê uma cópia diferente da outra, que você diz, essa aqui não está no original, tá vendo? Isso aqui não colocou. Na verdade, foi a necessidade de fazer essa atenção que o outro copista não teve, tá? E lembrando também, quando falamos de crítica textual, as pessoas acham que tem que criticar o texto, tem que dizer, não, o texto está errado, o texto não. Uma crítica aqui, uma crítica construtiva, tá? E nós vamos ver aqui dentro desse estudo alguma coisinha sobre a crítica textual, tá? O objetivo da crítica textual é restaurar tanto quanto possível o texto original de uma obra ou autógrafo, tá? Autós, no grego aqui, quer dizer ele mesmo, e grafos vem de grafia, escrever. Então, um autógrafo quer dizer escrito por ele mesmo, do que foi perdido. Esta crítica textual difere da alta crítica, cujo objetivo é investigar as fontes de uma obra literária, estudar a sua composição, determinar a sua data e traçar a sua influência em várias transformações ao longo dos tempos. Necessidade e processos da crítica textual. A crítica textual não tem aplicação, exceto em relação a uma obra cujo original não existe. Então, na verdade, não é você pegar um determinado livro e fazer uma crítica textual. Não existe. A crítica textual ela não trabalha dessa forma. A crítica textual trabalha num contexto ao qual esse livro não existe mais, essa obra não tem mais. Então a crítica textual agora trabalha em cima para restaurar esse tema, ou esse texto, ou esse livro que foi perdido. Pois se existisse, poderia facilmente ser reproduzido em fotografuras ou publicado. Então, se eu tenho um livro aqui, uma simples cópia, e eu vou fazer uma crítica dele, eu não preciso. Por quê? Porque se eu tirar xerox, tirar uma cópia dele, ele vai ficar igual a outra. Então eu não preciso reproduzir ele do texto manualmente, tá? Uma vez que tinha sido corretamente decifrados. Mas nenhum autógrafo dos escritos inspirados foi transmitido para nós, mais do que ter os originais das obras profanadas da mesma época. Ou seja, os apóstolos não escreveram para nós nos dias de hoje, eles escreveram para a época deles. Cópias posteriores que foram sendo feitas para que chegássemos até nós. Isso aí para deixar bem claro. O cara não escreveu lá pensando que na América do Sul alguém em 2021 vai ler isso aí. Não existe isso, tá?
a Bíblia chegou até nós através de cópias, tá? Que foram sendo feitas através dos anos. Deixar isso bem claro aí, que é impossível um papel naquela época ser preservado até os dias de hoje, sem cópia nenhuma, né? Os antigos não tinham uma veneração supersticiosa para manuscritos originais que temos hoje, né? Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, nós guardamos ela com muito carinho, né? Pegamos e lemos os textos bíblicos, mas na época eles não tinham essa veneração por manuscritos originais. Por quê? Porque era tudo feito através de tradução oral. Em tempos muito antigos, os judeus tinham o hábito de destruir os livros sagrados, não mais em uso, seja por enterrados, como os restos mortais de personagens santos, ou ocultando-os no como foi chamado na Genizá do Cairo. Tá? Isso explica porque as Bíblias hebraicas são, comparativamente falando, não muito antigas, embora os judeus sempre praticam descrever os livros sagrados na pele ou nos pergaminhos, que tinha mais durabilidade. Nos primeiros séculos da era cristã, os gregos e latinos geralmente utilizavam os papiro, um material que se desgasta rapidamente e cai aos pedaços. Não foi até o quarto século que os pergaminhos eram comumente usados, e é também a partir desse momento que os nossos mais antigos manuscritos da Septuaginta é a data do Novo Testamento. Nada menos do que um milagre contínuo poderia ter trazido o texto dos escritores inspirados até nós, sem alteração ou corrupção. Tá? E a providência divina que exerce, por assim dizer, uma economia do sobrenatural e nunca desnecessariamente multiplica prodígios. Não será tal um milagre, né? Então, toda a Bíblia que foi reservada na época, foi escrita na época, é a mesma que está sendo falada hoje. Não tem mudança nenhuma, tá? Não tire, pasme, tire isso da cabeça, dizer que todo o texto foi alterado, que a Igreja Católica mudou o texto, que esse não é o texto original, que não está assim, que não está assado. Nada a ver isso aí, tá? Todo o texto foi preservado. O que nós temos aqui são trocas de palavras, são posições de palavras diferentes. Um adjetivo vem primeiro, o substantivo vem outro. No inglês, no chinês, no alemão, qualquer língua é diferente do nosso português. Em qualquer língua, qualquer palavra é diferente do nosso português, assim como vice-versa também, tá? Não adianta que você está lendo um texto em português e você pegar um texto em inglês, aqui, o texto em inglês está errado, que o meu português está dizendo isso e o inglês está dizendo aquilo. É a mesma coisa que o inglês lá pegar um texto em português e dizer, ó, aqui o texto em português está errado. Por quê? Porque o meu texto em inglês está dizendo uma coisa e no português está dizendo outra. É claro que vai ter isso aí porque as línguas não são iguais. Na verdade, é uma impossibilidade de um material para se transcrever absolutamente. O quê? O pergaminho. Por isso que vem da cidade de Pérgamo. Sem erro e totalidade de um longo trabalho. E a priori pode ter certeza que não há duas cópias do mesmo original, se não fossem iguais em cada detalhe. Um exemplo típico disso é fornecido pela Confissão de Augsburgo, apresentou ao imperador Carlos V na noite de 25 de junho de 1530 d.C. Tanto em latim quanto em alemão, ele foi impresso em setembro do mesmo ano e publicado 2 meses depois pelo autor Melanchthon. Foram feitas 35 cópias, que são conhecidos para ter sido feito no segundo semestre do ano de 1530. 9 deles por signatários de confissão. Mas como os 2 originais se perderam e as cópias não concordam nem com o outro ou com as primeiras edições, não temos certeza de ter o texto autêntico em suas menores detalhes, a partir de que exemplos é fácil de apreciar a necessidade da crítica textual, no caso de obras tão antigas e tão frequentemente transcritas como os livros da Bíblia. Ou seja, aqui, para você entender isso aqui, em 1530, no dia 25 de junho de 1530, o imperador Carlos pediu para fazer, tá, uma cópia de um determinado documento. Uma cópia não, foi mandado fazer um determinado documento em latim e escrito em alemão. Depois ele foi impresso em setembro, foi feito em junho. Em setembro do mesmo ano ele foi publicado 2 meses depois. 35 cópias, de que são conhecidas para terem sido no segundo semestre. 9 delas por signatários de confissão, foram feitas cartas, tá? Mas como os 2 originais se perderam, tá? Quando fizeram cópias delas, os originais se perderam,
ficaram só as cópias ali, foram feitas cópias em cima daquelas cópias. E quando foram olhar um para o outro, nenhum deles eram iguais, eram diferentes. Exatamente como eu falei para você. Essas cópias, antes de serem, depois de serem impressas, ela tinha uma determinada linha de raciocínio, ou seja, todas elas eram iguais. Quando foram feitas essas cópias à mão, eram diferentes das que estavam do original, porque os originais se perderam e ficaram somente as cópias. E quando pegaram duas cópias dessas que colocaram nas mãos, estavam totalmente diferentes. Aí você já não tinha mais o original para poder ver qual que estava certo. Aí nós temos aqui agora a classe de erros textuais. Corrupções introduzidas pelos copistas podem ser divididas em duas classes: os erros involuntários, tá? Que no caso são os analfabetos, quando constrói um texto, ele não sabe onde é a acentuação, ele não sabe quais são palavras longas, quais são palavras breves, tá? Que são uma total ou parcialmente intencional, tá? São aqueles que fazem mesmo intencional, que eles acham que ele pode mudar aquele texto ali porque ele acha que aquele texto é o correto, ou ele pode mudar totalmente todo o texto, dizendo que aquele texto que estava apresentado às mãos dele estava errado. Para essas causas são diferentes devido às variações entre os manuscritos. Erros involuntários, quando é sem querer. Erros involuntários podem ser distinguidos como os de visão, audição e memória. Visão, quando ele olha o texto, ele vai copiar, como eu falei com você, da palavra amor. Aí pula 3 linhas, aí uma coincidência tem aquela mesma palavra amor, e quando ele olha, ele esqueceu de copiar os 3 textos de cima, porque embaixo aqui ele falou que não, ela terminou com amor. Aí ele vai ler amor ali e continua o texto, perdeu aquelas 3 linhas lá. De audição, quando o texto era falado e o camarada não tinha a cópia, então ele podia ouvir errado ali. É a mesma coisa que eu falar alguma coisa com você fala, como é que é? Não entendi. E erros de memória, tá? Quando ele tem na memória uma determinada grafia do texto, um nome, e de repente aquela palavra foi mudada, como acontece muito no português, e ele, em vez de modernizar agora que mudou a palavra, ele bota antigamente. Como por exemplo, farmácia antigamente escrevia com PH, hoje se escreve com F, tá? Não é mais farmácia com PH, é sim com F. Então aqui esses erros de memória assim também. Tem vários outros aí que eu não vou falar para não tornar a aula muito longa. Respectivamente, vista facilmente confundir-se letras e palavras semelhantes, assim como pode ser visto no exemplo retratado. As letras semelhantes são facilmente intercambiáveis na escrita uncial. Está escrito uncial, são aquelas escritas grandes, tá? Aquelas letras grandonas. E no grego cursivo, que são as palavras mais quadradinhas, que nós temos hoje no grego moderno. Quando o exemplar está escrito em sticometrically, é estricometria, tá? É quando ele é escrito por extenso, na mesma linha ali, o olho do copista é capaz de pular uma ou várias linhas. Para esta classe de erros pertence o fenômeno muito frequente de homeoteleuto, ou omissão, ou seja, de uma passagem que tem um final exatamente como a outra passagem que vem a seguir, igual eu acabei de falar agora do exemplo do amor, antes ou depois dela. A mesma coisa acontece quando várias frases que começam com as mesmas palavras que vêm junto. Em segundo lugar, os erros de audiência são a ocorrência comum quando se escreve a partir do ditado. Mas mesmo com o exemplar antes dele, um copista recebe o hábito de pronunciar em voz alta, em voz baixa, ou a si mesmo. Ou seja, o copista está dentro de uma sala, vamos dizer assim, com 10 dele, certo? E quando o camarada fala, né, um outro daqui repete, como é que é quando eu ouvi e tal, e você está escrevendo. Então, ou você dá atenção ao que o copista lá na frente diz para você a palavra, ou você dá atenção ao que o seu colega do lado está falando, ou você dá atenção no texto. Então, sempre tem esse tipo de situação. Ou pronunciar em voz baixa, quando o camarada diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o camarada do lado, no princípio criou Deus o céu e a terra. E ele lá está falando outra frase aí, para você, quando acabar de copiar essa, você vai estar falando. Então você tem um camarada falando lá na frente, você tem o outro colega falando em voz baixa aqui, você está ouvindo, você está escrevendo, você está ouvindo o colega, está ouvindo de cá, você tem que prestar atenção no que está fazendo. Então tudo isso, ele propicia um erro
não de transcrição, mas erros de tradução, tá? Na fase que está transcrevendo, e portanto é provavelmente que se confunda com uma palavra ou outra que soa como ele. Isso explica inúmeros casos de iostacismo, tá? Que são trocas de palavras aí, tá? Se encontrou com os manuscritos gregos, especialmente a contínua troca de rimes e remeis, rimes, tá? Por fim, um erro de memória acontece quando, em vez de escrever a passagem apenas para ler para ele, o copista inconscientemente atribui os atributos, tendo assim alguns dos outros do texto familiar que ele conhece pelo coração, ou quando ele é influenciado pela lembrança de uma passagem paralela. Tá, muitas das vezes ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí beleza. Mas no texto grego, na Septuaginta, diz que não, Deus não criou, Deus fez. Ah, mas criar e fazer a mesma coisa. Então ele escreve, ele já mudou a palavra criar para fazer, tá? Em arque rempoiese. No princípio fez Deus, assim que diz a Septuaginta. Breshit para Elohim, do princípio cria Deus. É criar ou é fazer? Então, lembranças de palavras aqui, há esse tipo de mudança também. E erros desse tipo são mais frequentes na transcrição dos evangelhos. Tá, quando você vê ali no livro de Marcos, diz que foram 2 endemoniados de Gerazeno. Lucas diz que era 1. Foi 2 ou foi 1? Né? O que importa é que foram endemoniados que estavam ali e eram em Gerazeno. Se era 1, se era 2. Um ali colocou que era 1, deu mais destaque do que o outro. O outro diz que era 2, porque ele tentou dar mais detalhes do texto ali para fazer a sua harmonização. Erros: total ou parcialmente intencional? Eles fizeram de propósito ou parcialmente eles não quiseram fazer isso por falta de ignorância gramatical. Corrupção deliberada no texto sagrado sempre foi bastante raro. O caso de Marcion sendo excepcional, Hurt, na introdução de 1896, na página 282, é da opinião de que, se mesmo entre as leituras questionáveis e espúrias do Novo Testamento, não há sinais de falsificação deliberada dos textos para fim dogmático. No entanto, é verdade que o escriba muitas vezes escolhe a partir de várias leituras que o que favorece tanto a sua própria opinião individual ou a doutrina de que é apenas então mais geralmente aceita. E isso acontece também que, em perfeita boa-fé, ele muda de passagens que lhe parecem corrupto, porque ele não usa, não consegue entendê-los. Como, por exemplo, o texto de Jó: amaldiçoa a Deus e morra. Ou é pede a benção a Deus e morra. Na verdade, o texto original é amaldiçoar, né? Que é a palavra calar, amaldiçoar. Sendo que o copista, quando traduziu esse texto, ele achou uma ofensa ignorante colocar maldição do lado de Deus, porque Deus não amaldiçoa ninguém. Então ele trocou a palavra aí para a palavra parar, pede a bênção a Deus e se morra. E na verdade, do lado nós temos uma nota maçorética, né, de um estudioso, dizendo que aquela palavra ali ela foi modificada exatamente porque os judeus não têm o hábito de colocar maldição do lado de Deus, porque eles creem que Deus não é maldito, Deus é sempre benevolente, ok? Por isso então trocaram essas palavras. E você vê hoje, é maldição ou é bênção? Então sempre tem essa mudança aí, tá? Que acrescenta uma palavra que ele julgar necessária para a elucidação do significado, que ele substitui uma forma mais correta gramatical, ou que ele considera uma expressão mais exata, como eu acabei de falar para vocês agora no exemplo de Jó, e que ele harmoniza passagens paralelas. Assim é que a forma mais curta da oração do Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 11, do verso 12 ao verso 4, é a maioria em quase todos os manuscritos gregos, alongou-se em conformidade com Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Para nós que está no céu, santificado, aí é nosso teu reino. Então no final tem aquela parte longa: teu é o reino e a terra e a glória para todo sempre, amém. Outros só fazem um paralelo muito curto sobre esse texto, porque ele achou que ele é muito alongado, tá?
e outros de inserir nas notas dos textos marginais, como eu falei para você do lado, que na cópia parecem transcritas, mas eram variantes, explicações, passagens paralelas, simples observações. Ou talvez as conjecturas de algum leitor estudioso. Todos os críticos têm observado a predileção dos copistas para a maioria dos textos detalhados e sua tendência para completar citações que são muito breves, pelo que uma interpolação tem uma chance muito melhor do que a perpetuada de uma omissão. Outras considerações nessas falhas desses textos aí. A partir do exposto, é fácil de compreender quão numerosas seriam as leituras de um texto transcrito, quantas vezes a Bíblia foi copiada, e como apenas uma leitura de qualquer passagem pode representar o original, segue-se todos os outros são necessariamente defeituosos, tá? Então alguns copistas posteriores ou alguns intelectuais na área do grego dizem que pode achar dentro dessas cópias aí, a variante estimada é de 30.000 incorreções dentro de textos, tá? Incorreções porque não foram feitas correções, foram feitas ajustes dentro dessas palavras aí, que eles são considerados então como incorretos dentro do texto, tá? E desde a descoberta dos manuscritos tão conhecidos, esse número aumentou consideravelmente, tá? Eu devo fazer um texto também, uma aula texto sobre esses erros aí, e necessariamente não existe erro nenhum, são mudanças de palavras, tá? Que são colocados o adjetivo na frente, o substantivo atrás, depois coloca o substantivo atrás, o adjetivo mais à frente ainda, o pronome pessoal vem primeiro, depois vem no último, apenas essas trocas de palavras aí que eles dizem que são diferentes, tá? Nada de erro assim que possa ser mudado tão radicalmente que desmereça o texto bíblico. É claro que de longe o maior número dessas variantes estão em detalhes sem importâncias, como por exemplo a peculiaridades ortográficas, palavras invertidas e semelhantes. Mais uma vez, muitos outros são totalmente improváveis, ou então de ter mandado ligeira como não merece a atenção mesmo superficial. Westcott Roth, na introdução número 2, estima-se que uma dúvida razoável não afeta mais do que uma parte 60ª das palavras. Ele diz assim: nesta segunda estimativa da proporção de variações relativamente triviais, é além da medida maior do que o primeiro, de que o modo do montante, o que pode ser em qualquer sentido ser chamado de variação substancial, é apenas uma pequena fração de variação residual ao todo, ou seja, ela não dá aquela mudança radical dentro do texto, de que muda totalmente a palavra da Bíblia ou desmereça ela como legítima. Entendeu? É tão superficial esses erros aí que não faz diferença nenhuma. É isso que ele está querendo dizer. E dificilmente pode informar mais do que uma milésima parte do texto, de todo o texto. Talvez a coisa mesmo pode ser dita da Vulgata, mas em relação ao texto hebraico primitivo e da versão da Septuaginta há muito mais dúvidas. Temos dito que o objetivo da crítica textual é restaurar um trabalho para com que era ao sair das mãos de seu autor. Mas é absolutamente falando impossível que o próprio autor pode ser emitido mais de uma edição de sua obra. Esta hipótese foi feita por Jeremias, a fim de explicar as diferenças entre os textos gregos e hebraicos por São Lucas, assim como para dar conta das variações entre os códex de Beza e outros manuscritos gregos no terceiro evangelho e o dos Atos dos Apóstolos. Era para outros escritores. Essas hipóteses podem ser insuficientemente fundamentadas, mais uma vez que não são nem absurdo nem impossível, e eles não devem ser rejeitados como um a priori. Então, na verdade, aqui, o texto bíblico aqui, eu tenho aqui a minha biografia, tá? Você pode dar uma olhada depois. Os textos bíblicos aqui foram feitos para pessoas diferentes, ou pessoas diferentes, em épocas diferentes, tempos diferentes, situações diferentes, etc, etc, que não desmerece, então, todo o texto da Bíblia. Tá bom? Então, quando você vê um erro supostamente da Bíblia, tenha ele como um erro gramatical, não um erro de constância, não um erro de, vamos dizer assim, de insignificância, ao qual diz para você que aquilo ali não era para estar no original e tá bom? Espero que tenham gostado da aula aí. Então nos vemos numa próxima aula agora, ao qual nós trataremos ainda com mais detalhe sobre esse assunto aí, tá bom?
Tchau, tchau para todos.